Shalom, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Messias e Yeshua, esteja sobre todos nós. Que nesta manhã o Eterno visite cada coração, fortaleça os cansados, levante os abatidos, cure os feridos e faça a sua voz ser ouvida acima de todas as vozes de desânimo. Hoje chegamos ao segundo dia da nossa jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão. No primeiro dia, fomos chamados a contemplar as ruínas. Reconhecemos que aquilo que está escondido não pode ser tratado adequadamente. Aprendemos que a construção começa quando admitimos a realidade, assumimos nossa responsabilidade e decidimos dar o primeiro passo. Hoje, porém, entramos no primeiro Shabat depois de Tisha B'Av. Depois dos dias de aperto, da memória da destruição, do lamento e da contemplação dos encontros, a primeira palavra profética que ouvimos é: consolai. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Percebam que a profundidade dessa declaração. O Eterno não diz: consolai um povo que deixou de ser meu. Ele declara: consolai o meu povo. Jerusalém está ferida, mas continua sendo chamada Jerusalém. O povo foi disciplinado, mas continua sendo chamado meu povo. A aliança foi ferida pela desobediência humana, mas a fidelidade de Deus não foi destruída. A mensagem central deste dia é: a dor pode ter marcado uma estação, mas não receberá autoridade para escrever o último capítulo da nossa história. Antes de avançar, ore comigo. Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, fala aos nossos corações nesta manhã, silencia as vozes de abandono, desespero e acusação, ensina-nos a receber o teu consolo e transforma-nos em instrumento de consolo para outras pessoas. Em nome de Yeshua, Jesus, o nosso Messias. Amém. Hoje, nesse segundo dia da nossa jornada, eu quero fazer uma declaração, um decreto de abertura. Eu declaro que a dor não terá a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Eterno transformará meu deserto em caminho, minhas lágrimas em testemunho e o consolo que recebo em fonte de cura para outras pessoas. Eu faço mais um decreto. Depois da ruína, ouvirei a voz do consolo. Depois do choro, levantarei os meus olhos. Depois do deserto, verei preparado o caminho do Eterno. Isso nós declaramos em nome de Jesus. O que representa o dia 11 de Ave em 2026? O dia 11 de Ave não é por si mesmo uma convocação fixada pela Torá. Não existe na Escritura uma festa ou um jejum anual ordenado especificamente para essa data. Seu significado litúrgico depende do dia da semana em que ocorre. Em 2026, o ano corrente, 11 de Ave cai no sábado, 25 de julho, que é hoje. Por essa razão, torna-se Shabbat Nahamu, o Shabat da Consolação. Esse Shabat começa ao pôr do sol de sexta-feira, 24 de julho, e termina ao anoitecer do sábado, dia 25 de julho. Duas leituras ocupam uma posição central. A Parashá Vetshanan, em Deuteronômio 3, de 23 ao capítulo 7, versículo 11. E a Haftará, da Consolação, em Isaías 40, do 1 ao 26. É importante preservar essa distinção. O significado especial de 11 de Ave, em 2026, não está em algum acontecimento bíblico permanente fixado nesta data, mas o fato de que
Neste ano, ele coincide com o primeiro Shabat, depois de Tisha B'Av. Nesse contexto, 11 de Ave representa o primeiro descanso depois do luto, o início das 7 semanas da consolação, a transição das ruínas para a esperança, a retomada da caminhada em direção a Rosh Hashanah. A certeza de que a disciplina não significa rejeição definitiva. A convocação para receber e também oferecer consolo. E a preparação de um caminho no deserto. O dia 10 de Ave colocou-nos diante das ruínas. O dia 11 de Ave faz-nos ouvir uma nova voz entre os escombros. Consolai, consolai o meu povo. O que é Shabat Nahamu? Shabat Nahamu significa Shabat do consolo ou Shabat da consolação. Seu nome vem das primeiras palavras da Haftarah. Nahamu, Nahamu, Ami. Consolai, consolai o meu povo. Esse Shabat ocorre sempre no primeiro sábado depois de Tisha B'Av. Sua leitura profética é Isaías 40, do 1 ao 26. Shabat Nahamu também inaugura uma sequência conhecida como Shiva de Nehetan, isto é, as 7 Haftarot, ou 7 semanas da consolação. Essas 7 leituras conduzem o povo desde a lembrança da destruição até a proximidade de Rosh Hashanah. A primeira é Nehamu, Nehamu Ami, em Isaías 40, de 1 a 26. A segunda começa em Vatomer Zion, em Isaías 49, 14 a Isaías 51, 3. A terceira é Aniá Soará, em Isaías 54, 11 a Isaías 55, 5. A quarta é Anohi, Anohi, em Isaías 51 até Isaías 52, 12. A quinta é Roni Akahá, em Isaías 54, de 1 a 10. E a sexta é Kumi Ori, em Isaías 60, de 1 a 22. E a sétima leitura é Sós Assis, em Isaías 61, 10 a Isaías 63, 9. Existe uma pedagogia espiritual nesta sequência de leitura. A tradição judaica não coloca o povo imediatamente diante do julgamento do novo ano. Primeiro, Israel é conduzido por 7 semanas de consolo. Isso nos revela um princípio poderoso. O arrependimento saudável não é produzido apenas pelo medo. Também é despertado pela certeza de que ainda existe misericórdia e possibilidade de retorno. Quando uma pessoa acredita que foi definitivamente rejeitado, ela pode perder a esperança de retornar. Mas quando escuta que ainda é chamada meu povo, nasce dentro dela a coragem para levantar-se. O verdadeiro consolo não nos afasta do arrependimento. Ele nos mostra que ainda existe um caminho de volta. A Mishnah ensina que quando o mês de Ave chega, diminuímos a alegria. É uma transição do luto para o consolo. A mesma unidade, porém, termina em um capítulo chamado Ta'anit 4.8, dizendo que não havia dias tão alegres para Israel como 15 de Ave e Yom Kippur. Essa estrutura é impressionante. Primeiro, a Mishnah recorda as calamidades. Depois reconhece a diminuição da alegria. Finalmente termina falando de esperança, reconciliação e alegria. A tradição não encerra o tratado de Ta'anit completando as ruínas. Ela termina apontando para a restauração. Diminuir a alegria não significa destruir toda a esperança. Significa reconhecer a gravidade da história sem negar a fidelidade do Eterno.
até Tisha B'Av, as leituras proféticas destacam advertências, pecados, consequências e destruição. Depois dos dias de Tisha B'Av, o tom profético começa a mudar. Passamos a ouvir sobre consolação, regresso, restauração, reunião dos dispersos, reconstrução de Jerusalém, manifestação da glória do Eterno e redenção futura. E isso nos ensina que Deus não corrige seu povo para que ele permaneça caído. Ele corrige para que retorne. A disciplina bíblica não tem como objetivo destruir a identidade do filho. Seu propósito é corrigir o caminho. Por isso, não confunda correção com abandono. Não confunda uma porta fechada com o fim do propósito. Não confunda uma estação difícil com a definição completa da sua história. Depois da palavra de confronto, o Eterno também libera uma palavra de consolo. A palavra hebraica, Nahamu, vem da raiz formada pelas letras Nun, Red e Men. De acordo com a sua forma e o seu contexto, essa raiz pode comunicar as ideias de consolar, confortar, mudar de disposição ou produzir alívio depois da dor. E este é o significado para Nahamu. Em Isaías 40:1, Nahamu está no plural e aparece como uma ordem: consolai. Não é apenas uma sugestão, é uma convocação. Os mensageiros de Deus deveriam participar do consolo divino. As comunidades que recebeu misericórdia deveriam tornar-se instrumento dessa misericórdia. O Eterno poderia consolar seu povo sem qualquer participação humana. Entretanto, ele ordenou que pessoas transmitissem esse consolo também. Isso significa que existem pessoas que somente ouvirão a expressão. Não acabou. Quando alguém obedecer ao Eterno e se aproximar delas. Existem feridos que precisam de uma presença. Existem cansados que precisam de uma palavra. Existem lutados que precisam ser ouvidos. Existem pessoas desanimadas que necessitam encontrar alguém que não as condene por estarem cansadas. Existem pessoas que não precisam, em primeiro lugar, de uma explicação. Precisa de alguém que permaneça ao seu lado por algum tempo. O consolo é uma responsabilidade comunitária, minha e sua. Deus nos consola, mas também nos ordena: consolai. O texto declara: Nahamu, Nahamu, consolai, consolai. Por que consolai aparece duas vezes? Na linguagem bíblica, a repetição pode comunicar intensidade, segurança e plenitude. Um grande escritor e ensinador judeu chamado Metsudat David compreende essa repetição como fortalecimento da ordem dirigida aos profetas. Consolem verdadeiramente o meu povo. Rashi, um dos maiores eruditos judeus, observa que Isaías 40 inaugura uma grande sessão de profecias de consolação, depois das palavras anteriores de repreensão e calamidade. Já o escritor Malbim associa a duplicidade a uma consolação firme, fundamentada na certeza de que a redenção e o tempo determinados por Deus se cumprirão. Ao longo da tradição, também surgiram aplicações espirituais para este consolo duplicado. Alguns falaram em consolo pelas destruições dos dois templos. Outros aplicam a expressão ao consolo das feridas exteriores e interiores. Consolai, consolai. Poderia estar referindo à primeira destruição do templo e à segunda destruição do templo. Mas também a expressão consolai, consolai, poderia estar tratando da restauração interna e da restauração externa.
Também encontramos aplicações referentes ao consolo de Israel, no presente e à esperança para o futuro, ao consolo depois da disciplina e ao consolo pela restauração, ao indivíduo e à comunidade. Essas aplicações não devem ser apresentadas como se todas fossem o único significado literal obrigatório do versículo. Contudo, elas nos ajudam a compreender a amplitude da mensagem. Deus não está oferecendo um consolo superficial. Ele está dizendo: aprendam simplesmente a conviver com as ruínas. Não é isso. Ele está declarando: a história ainda não terminou. O meu povo e o vosso Deus são expressões que está em Isaías 40, versículo 1, onde ele diz: meu povo, vosso Deus. Depois da destruição, o Eterno reafirma o relacionamento. Isso é profundamente importante. A disciplina e as consequências podem levar Israel a pensar: Deus nos abandonou. A aliança terminou. Não existe mais esperança. Não somos mais seu povo. Mas o Eterno responde: meu povo. Olha o que está em Isaías 40, versículo de número 1. Esse texto é extraordinário. Ele vai dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Que lição extraordinária. Mesmo depois de serem corrigidos, mesmo depois de sermos corrigidos, Deus ainda ordena: agora eu quero que vocês consolem o meu povo, porque eu ainda sou o vosso Deus. Existe diferença entre ser disciplinado e ser abandonado. A promessa de Deus para mim e para você é que, ainda que uma mãe possa se esquecer do filho, ainda que nós possamos não ser mais lembrados pelos nossos pais, ainda assim, o nosso Deus não se esquecerá de nós. A disciplina não é abandono. A disciplina confronta a nossa conduta. O abandono rejeita a pessoa. E Deus nunca nos rejeitou e nunca rejeitou a Israel. Isaías anuncia que, mesmo depois de consequências da desobediência, o Eterno ainda se dirige a Israel em linguagem de pertencimento. Deuteronômio 40, 30 e 31, dentro do que está registrado nas Escrituras Sagradas, nós podemos encontrar um texto extraordinário dizendo assim: quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Dentro da Paraxá Vayet-Hanan, ensina que, quando Israel estivesse em angústia e voltasse para o Eterno, encontraria um Deus misericordioso que não abandonaria seu povo nem esqueceria a aliança. A Paraxá e a Haftará responde uma à outra. A Torá diz: ele não te abandonará. O profeta diz: consolai o meu povo. A Torá diz: voltarás para ele. O profeta diz: preparai o caminho do Eterno. A Torá diz: se o buscar de todo o coração, o encontrarás. O profeta anuncia: a glória do Eterno será revelada. Essa é a base do verdadeiro consolo. Não uma negação do pecado, mas a fidelidade de um Deus que continua abrindo o caminho de retorno para mim e para você. Em Isaías 40, e o versículo 2, o texto diz assim:
Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Falai ao coração de Jerusalém. Essa expressão não significa apenas pronunciar palavras emocionais. Na linguagem bíblica, o coração é o centro dos pensamentos, das decisões, dos desejos, das lembranças e da vontade. Falar ao coração é comunicar uma palavra capaz de alcançar a parte mais profunda da pessoa. Em Gênesis 50, 21, vejamos o que está em Gênesis 50, versículo 21, diz assim: Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Gênesis 50, 21. Depois da morte de Jacó, os irmãos de José temeram que ele buscasse vingança. José, porém, os consolou e falou ao coração deles. José não afirmou que o mal praticado contra ele havia sido bom. Não negou que havia sido ferido, mas deixou claro que não ocuparia o lugar de Deus e que cuidaria de seus irmãos e de seus filhos. Ele falou de maneira capaz de alcançar o medo que estava escondido dentro deles. Em Oséias 2,14, veja o que o profeta vai falar em Oséias 2,14. Ele diz: Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O Eterno declara que conduziria Israel ao deserto e falaria ao seu coração. Assim, o deserto não é apenas um lugar de ausência. Pode tornar-se lugar de encontro, lugar de tratamento e de renovação. Como podemos falar ao coração de alguém? Precisamos ouvir antes de responder, compreender antes de aconselhar, evitar frases superficiais, não diminuir a dor do outro, não transformar toda a conversa em uma correção, escolher o momento adequado, falar a verdade com misericórdia, não prometer aquilo que Deus não prometeu e permanecer presente depois das primeiras palavras. Assim, a gente consegue falar ao coração de alguém. Existem muitas pessoas falando sobre o coração, mas poucas aprenderam a falar ao coração. Consolar não é negar a ferida. Esse momento, esse dia nosso, o Shabat Nahamu, acontece imediatamente depois de Tisha B'Av. Isso significa que o consolo nasce enquanto a memória da dor ainda está viva. O Eterno não ordena que os profetas digam: nada aconteceu, não foi tão grave assim. Pare imediatamente de chorar. Você não precisa esquecer tudo. O consolo bíblico reconhece que o templo tinha sido destruído. Jerusalém tinha sido ferida. Pessoas foram levadas ao exílio. Houve desobediência, consequências e perda. Contudo, o consolo acrescenta: isso não é tudo. O consolo não apaga a história. Ele impede que a tragédia se torne a única interpretação da história. Consolar não é ordenar que alguém esconda suas lágrimas. Consolar é permanecer ao lado dessa pessoa até que ela consiga novamente enxergar um caminho. Por isso, não devemos apressar os processos. Não devemos medir o tempo da dor alheia pela nossa experiência. Não podemos exigir confiança imediata depois de uma quebra grave. Não devemos confundir perdão com ausência de limites, nem confundir reconciliação com obrigação de voltar rapidamente à situação anterior. O consolo bíblico
une presença, une verdade. O consolo bíblico une misericórdia, responsabilidade e esperança. A responsabilidade de consolar. Na tradição judaica, Nihum Aveilim, a consolação dos enlutados, é considerada um importante ato de bondade. Os sábios observam que, depois da morte de Abraão, o próprio Eterno abençoou Isaque. Em Gênesis 25, 11, Deus mesmo vai levar consolo. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Beer Lahai Roi. Os sábios observam que, na morte de Abraão, o próprio Deus abençoou Isaque. A aplicação rabínica é que devemos imitar os caminhos do Eterno. Assim como ele visita e socorre, devemos visitar e socorrer as pessoas enlutadas, as pessoas que estão sendo restauradas. Assim como ele demonstra misericórdia, devemos demonstrar misericórdia. Assim como o Eterno consola, nós também devemos consolar. Consolar é mais do que pronunciar palavras. É aproximar-se e ajudar a pessoa a não atravessar a dor sozinha. Entre as lições preservadas nesta tradição estão: não falar excessivamente, dar espaço à pessoa ferida, não dominar a conversa, não comparar sofrimento, não utilizar a dor alheia para contar nossas próprias histórias, respeitar o silêncio, oferecer ajuda concreta. Às vezes, o consolo mais profundo não está em encontrar uma explicação, mas em não abandonar a pessoa que precisa ser consolada. O profeta vai dizer em Isaías 43, voz do que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o vosso Deus. Preparai no deserto o caminho do Senhor. O consolo de Deus não produz passividade. Ele coloca o povo novamente em movimento. Um caminho precisa ser preparado. O deserto pode representar a escassez. O deserto pode representar a transição. O deserto pode representar a solidão. O deserto pode representar a provação. O deserto pode representar a dependência. O deserto é um lugar onde não existem estradas prontas. Entretanto, na Bíblia, o deserto também é lugar de libertação. O deserto é lugar de aliança. O deserto também é lugar de provisão. O deserto também é lugar de revelação. No deserto é lugar de formação. O deserto é lugar de encontro com Deus. E por isso nossas vidas passarão sempre por algum deserto. Israel atravessou o deserto antes de entrar na promessa. Moisés encontrou seu chamado no deserto. Elias recebeu sustento no deserto. João Batista apareceu no deserto anunciando arrependimento. Jesus venceu a tentação no deserto antes de iniciar publicamente seu ministério. O deserto pode ser uma estação difícil, mas não precisa ser uma estação inútil. Existe algo que Deus deseja ensinar-nos até mesmo no deserto. Preparar um caminho significa renovar aquilo que impede a passagem. O consolo verdadeiro não diz apenas tudo ficará bem. Ele também pergunta: o que preciso ser corrigido para que o Eterno encontre um caminho preparado em nós? Que pedra precisamos retirar? Que pecado precisa ser confessado? Que mentira precisa ser abandonada? Que relacionamento precisa de uma conversa responsável? Que prioridade precisa ser reorganizada?
Que decisão precisa ser tomada? O consolo de Deus não nos deixa deitados no deserto. Ele nos fortalece para preparar um caminho. Em Isaías 40, versículo de número 4, diz: todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escombrosos aplanados. Isaías 44 apresenta quatro figuras. Todo vale será levantado, todo monte será rebaixado, o caminho tortuoso endireitado, os lugares ásperos se tornarão planos. Pastoralmente, esse texto nos oferece aplicações importantes. Em seu contexto profético, essas imagens anunciam a preparação do caminho para a manifestação gloriosa do Eterno. Os vales podem representar desânimo, humilhação, sentimentos de incapacidade e perda de esperança. O Eterno levantará os abatidos. Os montes podem representar orgulho, autossuficiência, arrogância e resistência à vontade de Deus. O Eterno confronta aquilo que se levanta contra seus caminhos. As estradas tortuosas podem representar mentira, duplicidade, manipulação e intenções escondidas. O Eterno chama seu povo de volta à verdade. Os lugares ásperos podem representar palavras agressivas, relacionamentos difíceis e comportamentos que tornam o caminho doloroso. O consolo de Deus não apenas acaricia, ele reorganiza o caminho. Deus levanta aquilo que foi esmagado, mas também abaixa aquilo que se tornou arrogante. Deus cura o abatido, mas Deus confronta o orgulhoso. Deus não apenas alivia nossa dor, também trata aquilo que, dentro de nós, produz dor em outras pessoas. Isaías 40, versículo 5, ele diz: a glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. A glória do Eterno será revelada. Esse texto anuncia que a glória do Eterno será revelada e toda a humanidade a verá. As ruínas do templo poderiam dar a impressão de que a glória de Deus havia sido derrotada. Entretanto, o profeta anuncia que a glória do Eterno não está aprisionada em um edifício destruído. Babilônia poderia queimar o templo, mas não poderia destruir o Deus do templo. Roma poderia derrubar pedras, mas não poderia cancelar a aliança. Os inimigos poderiam espalhar o povo, mas não impediriam o cumprimento da palavra de Deus. Da mesma maneira, as pedras humanas não anulam o governo de Deus. Uma porta fechada não significa que o Eterno perdeu a autoridade. Uma crise não significa necessariamente que o propósito morreu. Uma estrutura destruída não significa que a presença de Deus deixou de agir. Isaías está declarando: a glória será revelada. Em Isaías 40, de 6 a 8, diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai as flores. Sopram nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Isaías compara a humanidade à erva e sua beleza à flor do campo. A erva seca, a flor cai,
mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jerusalém havia confiado em estruturas humanas, alianças políticas e aparência de estabilidade. Tudo isso se mostrou frágil. O profeta ensina: impérios passam, governos mudam, riquezas podem desaparecer, a força humana possui limites, estruturas podem cair. Contudo, a palavra do Eterno permanece. O consolo bíblico não consiste na promessa de que nada material jamais será perdido. O consolo encontra-se na certeza de que aquilo que Deus falou não é destruído pelas mudanças humanas. As circunstâncias são passageiras como a erva. A palavra do Eterno permanece. Não construa toda a sua segurança sobre aquilo que pode mudar. Construa sobre a palavra daquele que permanece fiel. Isaías 40, versículo 9, diz: Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dizem às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Isaías convoca a mensageira de Sião a subir ao monte elevado e anunciar às cidades de Judá: Eis aí o vosso Deus. O consolo não é apenas uma mudança de circunstância. O maior consolo é a presença do próprio Deus. Muitas vezes queremos que Deus apenas renove ou remova as crises. Porém, antes de transformar o cenário, ele pode revelar-se dentro do cenário. A mensagem não é somente os inimigos desapareceram. A mensagem principal é: o vosso Deus vem. Há momentos em que Deus acalma a tempestade. Em outros, ele nos fortalece para atravessá-la. Nos dois casos, sua presença é nosso consolo. E Isaías 40:10 diz: Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Isaías apresenta o Eterno vindo com braço forte. O versículo seguinte o apresenta como pastor, reunindo os cordeiros e carregando-os em seu colo. Versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. O versículo 10 representa o Eterno vindo com braço forte. O versículo seguinte o apresenta como pastor, reunindo os cordeirinhos, carregando-os em seu colo. Temos duas imagens: o rei poderoso e o pastor cuidadoso. O mesmo braço que governa as nações carrega os cordeiros. O Deus que confronta impérios também percebe quem está cansado. O Deus que estabelece justiça conduz cuidadosamente aqueles que necessitam de um passo mais lento. Isso nos ensina que poder sem cuidado não reflete permanentemente o caráter do Eterno. A liderança bíblica precisa unir a autoridade e misericórdia, correção e paciência, direção e sensibilidade, força e ternura. O pastor não trata todos exatamente da mesma maneira, pois reconhece as diferentes condições do rebanho. Alguns conseguem caminhar mais rápido, outros precisam ser conduzidos devagar. Alguns precisam de orientação, outros necessitam ser carregados durante determinado período. Liderar não é exigir de todos o mesmo ritmo, é conduzir cada pessoa de maneira responsável até o propósito. Que Deus abençoe você. Este material está disponível e será entregue a você nos grupos em que você estiver
participando e você poderá estudar todos os tópicos que foram aqui apresentados. Nós estamos no 11º tópico, até o momento em que nós estamos aqui, mas nós temos neste escrito, nós temos 22 pontos a serem analisados sobre a consolação. Não poderei fazer todo aqui, mas espero que você, tendo em mãos, possa meditar, ler, estudar completamente esse material. Nós estamos em uma jornada de restauração. Esse é o nosso segundo dia. Temos ainda 58 dias de encontro. Envie esse material, envia esse vídeo a alguém. Pode enviar também o material escrito. Você deve estar em um dos nossos grupos de estudo. Envie o link dos nossos grupos de estudo e convide alguém para estar conosco. Vamos orar? Eterno Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Nesta manhã, colocamos-nos diante de Ti, reconhecendo que precisamos da Tua presença. Depois das ruínas, das perdas, das frustrações e dos períodos de silêncio, faz-nos ouvir novamente a Tua voz. Consolai, consolai o meu povo. Visita cada pessoa cansada. Aproxima-te daqueles que estão abatidos, confusos ou feridos. Existem dores que não conseguimos explicar, perguntas que ainda não receberam respostas e situações que ultrapassam nossa capacidade. Contudo, cremos que nenhuma dessas coisas está acima do teu governo. Fala ao coração de Jerusalém. Fala ao coração das famílias, fala ao coração dos pais e dos filhos, fala ao coração dos líderes, dos discípulos e daqueles que perderam a esperança. Que a tua palavra alcance os lugares mais profundos dos nossas memórias, de nossas decisões e de nossos sentimentos. Perdoa-nos pelas vezes em que tentamos consolar sem ouvir. Perdoa-nos pelas palavras apressadas, pelos julgamentos, pelas explicações superficiais e pela falta de sensibilidade. Ensina-nos a respeitar o tempo das pessoas. Dá-nos sabedoria para discernir quando falar e quando permanecer em silêncio. Senhor, levanta todo o vale de desânimo. Senhor, abaixa os montes do orgulho e da autossuficiência. Endireita os caminhos da mentira, da duplicidade e das escolhas erradas. Torna planos os lugares ásperos dos nossos relacionamentos. Prepara o nosso deserto um caminho para a tua presença. Que a escassez não nos afaste de ti. Que a solidão não nos leve ao desespero. Que a esperança não destrua a nossa fé. Que o deserto se transforme em lugares de encontro, aprendizado e revelação. Lembra de nós que somos teu povo. Quando a acusação disser que fomos abandonados, faz-nos ouvir a tua voz de aliança. Quando as circunstâncias disserem que tudo terminou, recorda-nos de que tua palavra permanece para sempre. Senhor, tu és o nosso Yeshua, o nosso Messias. Tu que chamaste os cansados e sobrecarregados, concede descanso à nossa alma. Ensina-nos a caminhar contigo e a aprender da tua mansidão. Espírito Santo Consolador, habita em nós, guia-nos à verdade e fortalece-nos intensamente, intercedendo em nossas fraquezas. Senhor, consola os enlutados, sustenta aqueles que atravessam crises financeiras, restaura os relacionamentos que perderam o amor, que eles possam ser restaurados. Protege aqueles que necessitam de limites e segurança. Abençoa nossas casas e os nossos ministérios. Que nós possamos
ser sempre guiados cuidadosamente pelo Senhor, aqueles que precisam ser conduzidos pelo bom pastor, que ninguém seja desprezado por estar cansado. Recebamos hoje tua palavra de consolo. Levantaremos nossos olhos, prepararemos teu caminho e anunciaremos: eis aí o nosso Deus. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Messias, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa. E eu te espero para o próximo encontro amanhã. Disponibilize este material a outras pessoas. Envie o link deste material a outras pessoas. Envie o link de um dos grupos que você faz parte e convide alguém para esta jornada. Os primeiros 50 dias nós teremos as gravações aqui deste material. Mas os últimos 10 dias nós teremos 9 dias de encontros de arrependimento. E o último dia, uma programação muito especial para o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Que Deus abençoe e até o próximo.